dia, queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 16 de março. Bom dia, irmãos queridos, e vamos iniciar hoje partilhando os testemunhos dos retiros que aconteceram neste final de semana. Sinal forte que Jesus está presente e continua evangelizando através do trabalho, do esforço, da generosidade de cada um de nós. Paz e alegria a todos. Meu nome é Diana, sou da Fraternidade Alfa e Ômega, de Marituba, Belém do Pará. Fernanda, Guilherme e Ronaldo. Estamos terminando o nosso encontro aqui com 19 jovens e está sendo muito importante, né? Está sendo muito bonito o encontro com eles. Eles estão bem abertos, né? Cada momento assim. Aí o Guilherme e o Ronaldo vão falar um pouco da experiência que eles tiveram com eles. O Ronaldo tive a graça, junto com outro irmão, de ir lá na frente e poder receber eles no momento do Pai, né? Receber o abraço deles, acolher eles assim com um simples abraço. Pude escutar algumas coisas que eles falavam e também pude falar algumas coisas também para que acalmasse um pouco o coração deles. Eu, Guilherme, eu me senti tocado pelo que um jovem falou, né? Que a música cura. Ele parecia bem fechado, mas na hora que o apresentador perguntou o que a música serviu na vida dele, ele falou que a música curou. Isso é simples, mas tocou no meu coração. Agora vamos rezar para que eles continuem caminhando conosco. Deus abençoe. Paz e alegria. Paz e alegria, eu sou a Joana da Fraternidade Shalom. O nosso retiro está acontecendo na cidade de Jundiaí no dia 11, 12 e 13 de março. Estamos terminando o nosso retiro com 13 jovens. Nesses 3 dias de retiro aconteceram muitas graças. Uma delas foi no momento de Maria. Quando uma das jovens, ela se prostrou de joelhos, uma das jovens que trabalhava no retiro e estava vestida de Maria. Ela nos relatou depois que ela estava naquele momento, quando ela se prostrou, entregando toda a sua família e as dificuldades que eles enfrentam no momento. Ela disse, nesse momento, eu pensava na minha mãe, mas eu pensava mais em Maria, porque ela poderia nos ajudar, e aí eu estava entregando tudo a ela. Outro momento muito forte foi o da efusão. E aí todos os servos que estavam no retiro participaram também intercedendo, e algumas duplas eles estavam rezando pelos cursistas, né? E nesse momento foi possível perceber a entrega deles, né? Muitos deles estavam muito emocionados, chorando, alguns até tremendo assim, né? De tanta emoção. Muitos deles repousaram também. E uma das jovens depois nos relatou que depois que passou o momento da efusão do retiro, ela sentiu que tudo dentro dela, assim, de ruim, estava se esvaziando, né? Ela se sentiu muito melhor depois da oração do Espírito Santo, né? E nós também, servos, sentimos de verdade a presença de Deus conduzindo o nosso retiro e tocando profundamente esses jovens que estão participando. Bom dia, irmãos, paz e alegria. Eu sou o Lucas, da Casa Guadalupe, em São Paulo, e essa semana, pela graça de Deus, nós conseguimos realizar 2 Yeshuás. E no total foram mais ou menos uns 100 irmãos que fizeram Yeshua essa semana. E para nós é muito forte ver a luta de cada irmão para permanecer, né? E no começo do retiro nunca é fácil para eles, né? Porque eles também não demonstram muita vontade de estar ali. Mas logo que vem a primeira palestra, muitos irmãos, a gente nota que eles começam a ficar animados. E é maravilhoso ver, né, a expressão no rosto de cada um deles mudar durante e depois de cada palestra. E nesse Yeshua eu tive a oportunidade de dar o meu testemunho e notar que um irmão chorou bastante. Mas quando foi na hora de dar o abraço no pai, esse irmão não se levantou. Aí após esse momento, o irmão veio até mim e me disse que precisava muito partilhar comigo. Então ele começou a falar sobre os traumas, né, que ele tinha pelo abandono e a agressividade do seu pai. Foi muito forte porque ele me disse que nunca tinha conseguido falar sobre isso com ninguém e que após ouvir a palestra, ele sentiu essa grande necessidade no coração. No final da partilha, ele me disse que ele não sentia mais ódio do pai dele, né? Assim, para nós que ajudamos no Yeshua, é incrível saber que toda a nossa dedicação vale a pena, né? No final do Yeshua, os irmãos preenchem uma ficha e nela tem um espaço para que eles deixem uma mensagem para a equipe. E veja, né, o que o irmão nos escreveu. Que Deus abençoe a todos vocês, pois vocês me conduziram a permanecer no Yeshua.
Vocês me trouxeram um pouco de esperança para uma vida melhor. Vocês são grandes exemplos que é possível caminhar sem drogas e com Deus, sem humilhação. Obrigado, Paz e alegria a todos. Fica com Deus. Eu sou a Tati, coordenadora do Jeshua. Eu sou o Rafael, responsável do escritor de mesa. E a gente vai falar os momentos mais bonitos do nosso retiro. Um dos momentos marcantes foi o momento do Pai. Muita gente abriu o coração, bastante gente chorou muito e foi abraçar, Também no momento da infusão foi muito bom porque as pessoas podiam abrir o coração para receber a oração, aquelas pessoas que estavam um pouco fechadas. Então já foi uma semente que Deus foi plantando. E teve também o Lancet. No Lancet a gente ficou com um pouco de medo, o pessoal estava um pouco travado. Só que conforme foi passando o tempo, a gente viu que eles foram se soltando. Alguns se lançaram com os servos, mas a grande maioria se lançou. E a gente está terminando o retiro agora com 76 jovens. Nós somos da Fraternidade Moriá de São Bernardo do Campo. Olá a todos, sou Marco da Eleonora e esse é o nosso primeiro Ruá como coordenadores. Fazemos parte da equipe São Leonardo Abade de Vila 12. Leio para vocês o depoimento de um cursista que tocou bastante. Senti Jesus tão presente e foi uma alegria imensa ver e tocar com as mãos o quanto toda a equipe rezou por nós. Ver que Jesus coloca em minha vida pessoas que sequer conheçam e nem me conhecem. Para mim, é realmente importante saber que existem outras pessoas que me amam. Ele me ama e me abraça. Depois, outra particularidade é que tivemos a presença de um sacerdote do Quênia, que atualmente estuda em Roma e veio a Vila 12, especialmente para conhecer e viver essa experiência do Ruá. Ele ficou muito contente e atingido. E nós, como coordenadores, agradecemos também aos nossos anjos e agradecemos a todos da equipe. As adesões foram 18. Agradecemos a Deus pelas maravilhas que operou também hoje. Obrigada a todos, paz e alegria. Oi a todos, sou Gianpaolo e Sandra, da equipe São Miguel Arcanjo. Acabamos de realizar o nosso Ruá às 8h30 da noite desse domingo, 13 de março, com 25 cursistas e 30 membros de equipe. Na dinâmica de Maria, aconteceu uma cena de profunda espiritualidade da parte de um cursista que comoveu toda a sala inesperadamente. Escreveu o cursista: uma fé profunda vivida, um notável despertar interior, uma sacudida para a espiritualidade. Estamos todos muito contentes, apesar do cansaço. Obrigado a todos. Oi a todos, sou André, da equipe San Rafael, que trabalha na área de Castelfranco Vêneto. Concluímos há pouco o nosso Ruá. Estiveram presentes 14 cursistas e a equipe era composta de 31 pessoas. Os cursistas participaram ativamente a tudo que lhes foi proposto. Se despojaram dos seus medos, das suas dificuldades, dos seus preconceitos. Toda a experiência do retiro foi bem vivido. Alguns cursistas expressavam alegria, muita alegria por aquilo que viveram. Um deles disse que sentiu acender e arder um fogo dentro do seu coração, na sua própria alma. Gratidão aos párocos que nos guiaram e sustentaram nessa experiência, e obrigado a Jesus e Maria por nos indicarem aquilo que devíamos fazer e nos conduzirem aos cursistas. Paz e alegria a todos. Oi a todos, somos a equipe Santa Justina. Acabamos de terminar o nosso Ruá na paróquia São Felipe Neri, em La Cella, Pádua. Na equipe éramos em 17
Tivemos um pequeno grupo de cursistas que deixou o Ruá muito íntimo, muito familiar. Desde o início, os cursistas se deixaram envolver bastante e a jornada desses dias foi muito intenso. Um dos momentos mais significativos foi a efusão do Espírito Santo, quando se viu que os irmãos abriram mesmo seus corações. Toda a equipe trabalhou muito bem, com entusiasmo. Estamos cansados, mas felizes. Olá a todos, paz e alegria. Somos a equipe São José de Anchieta, de Rovigo. Temos 15 cursistas e o encontro está caminhando bem. Tivemos alguns imprevistos, um lugar novo que tivemos que encontrar uma semana antes, algumas pequenas falhas, porém, se sente que o Espírito Santo está fazendo milagres em nossas limitações, pois as coisas estão fluindo e os cursistas estão todos participando. Uma moça que não queria acabou vindo e disse que se sentiu tão amada e em família que já nos pediu de fazer parte da missão. Também uma outra testemunhou que ficou espantada, surpresa que seu filho autista tenha pedido de voltar hoje e o viu abraçar outras crianças, algo que comumente nunca faz. Tivemos muita ajuda de outras equipes, de Bérgamo, Pastoral de Rua. E obrigado por vossa ajuda e orações. Seja sempre paz e alegria. Ciao a tutti. Oi a todos, somos a equipe Caná, São Joaquim e Ana, no Vêneto, formado por 7 casais. Nesse Caná, tivemos 17 casais de cursistas, com 25 crianças e uma dezena da equipe. O encontro se desenvolveu muito bem, em união e comunhão com toda a equipe. Vimos nas fichas impressões muito bonitas, uma das quais uma senhora escreveu: senti um apelo forte de Deus que me atraía e reacendeu o meu amor por Ele e recordou o meu amor por meu marido. Uma cursista que durante os 2 dias estava muito fechada e não participava das dinâmicas, da saudação da noite veio até nós e expressou o seu desejo de participar de nossa equipe. Por isso, agradecemos a Jesus e Maria. Bom dia, paz e alegria. Nós somos da Fraternidade Nossa Senhora do Carmo, Haiti. E nesse final de semana, a nossa evangelização, a nossa pastoral com as crianças do Ajarai, tivemos a graça de viajar com Jesus. Nessa viagem para conhecer um outro país, uma outra realidade, uma outra cultura, também um pouco mais sobre a religião, tudo que acontece nesse país. E nesse mês a gente foi para o Chile, éramos em 120 crianças, e a graça que Deus nos deu também de ter 6 chilenos que vieram nos ajudar. E foi tudo muito bonito, a alegria das crianças era grande também em aprender as brincadeiras, e também se via a alegria dos chilenos que vieram nos ajudar, que também eram felizes em poder dar, né, aquilo que é deles. Então foi muito bonito esse momento de união, de comunhão também que tivemos com eles. Ver a alegria deles foi algo muito, muito forte. E também a alegria das crianças, né, em cada vez conhecer algo novo. Então é muito bonito ver elas se empenhando em falar o espanhol, em cantar, em brincar. Então foi um final de semana assim, muito abençoado, muito agraciado por Deus. Deus abençoe, força e coragem. Bom dia, Beninu.
Depois de ter ouvido esses belos testemunhos, vamos meditar agora o Evangelho de São João, capítulo 8, dos versículos de 31 a 36. A verdade vos libertará. Essa é a palavra, uma das palavras que os nossos irmãos acolhidos da rua mais amam. Quem tocou o fundo do poço sabe quantos são mortais os tentáculos do polvo da mentira. Quem mente se enforca com a sua própria língua, manipula a si mesmo e se entrega ao encardido. Nada pode te libertar, a não ser a palavra de Deus. Não há diazepam que te salve. Não se cura uma droga substituindo-a com uma outra. Só a palavra ouvida, meditada, amada e vivida pode te curar. Enviou sua palavra que os curou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem comete pecado é escravo do pecado, mas a verdade vos libertará. Quanto os nossos irmãos das casas de acolhida amam este trecho. Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Na Missão Belém, estas palavras se tornam vida todo dia. O pecado escraviza cruelmente e sem dor. Não há uma só exceção. Quem se aprofunda no pecado fica preso na areia movediça até afogar completamente e morrer sufocado no lodo. Não haveria salvação se Jesus não estendesse a mão. As pernas do pecado, irmãos, são a mentira. Quem peca manipula a si mesmo, dizendo: não é nada, paro quando quero, sou livre de fazer o que quero. Mas em breve, a pessoa se torna escrava da droga, da pornografia, do sexo compulsivo, do álcool, de qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Qualquer ídolo escraviza e exige sacrifícios humanos, como acontecia nas antigas civilizações. Jesus sabe muito bem o que diz quando pronuncia essas palavras. A verdade vos libertará. A cura acontece sempre pela palavra. É a vivência da palavra, esse diário espiritual que você está fazendo, que te cura. Qualquer que seja a sua doença espiritual, que depois causa inúmeras doenças físicas, a palavra de Deus é capaz de te curar. Isso acontece com calma, paciência, docilidade. A meditação e a vivência da palavra te libertam de toda doença e relativas consequências. Irmãos, é necessário dobrar a nossa mente à verdade. É uma realidade. Muitas vezes a mente mente. A mente sugere mentiras.
e faz acreditar em fantasmas que não existem. Temos ilusões ópticas e ilusões mentais. Às vezes ficamos tão decepcionados que assumimos a posição de Pilatos. O que é a verdade? Ficamos desacreditados e desnorteados. É interessante conhecer um fato que tem como protagonista São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico ou do grego para o latim, ficando 30 anos em Belém, perto da gruta onde Jesus nasceu, vivendo em grande pobreza. Quando São Jerônimo traduziu a famosa frase de Pilatos, o que é a verdade, claramente pronunciada em latim, quid est veritas, fez um jogo para que, invertendo as sílabas, saísse a frase est vir qui adest, isto é, a verdade é o homem que está à tua frente. A verdade é Jesus. Quem abraça a verdade, abraça Jesus. É, porém, necessário, irmãos, uma atitude de muita humildade diante da verdade. Ela queima na pele dos orgulhosos e não é aceita pelos soberbos. Grande é a tentação de criar a verdade como nos apraz. Cortar as pernas dela, se achamos ela alta demais, ou esticá-la até ela falar o que nós queremos. Precisa ser humildes servos da verdade, porque grande é o perigo de se enforcar com nossa própria língua e morrer asfixiados na fumaça dos nossos pensamentos. Se nós perguntássemos a Jesus, o que o Senhor pensa de mim? Qual seria a resposta que ouviria? Será que eu teria coragem de ouvir a verdade sobre mim mesmo? Essa pergunta pode nos acompanhar o dia inteiro, mas a coisa melhor é permanecer em atitude de constante adoração diante da palavra. Posso me perguntar, portanto, a palavra está me mudando? Está me moldando? Pare um momento e reflita sobre a sua vivência do diário espiritual. Você consegue lembrar do propósito? Consegue vivenciá-lo durante o dia? Você conseguiria lembrar de uma palavra que você viveu e que tenha feito mudar a tua atitude de verdade neste último mês? Reflita um minuto. Diante disso, podemos renovar o nosso empenho na vivência empenhada do diário e hoje podemos fazer esse exercício. Diante de cada situação, pare um momento, observe bem e tente escutar o que Jesus te fala. Pense numa frase do Evangelho que pode iluminar aquela situação. Pense uma frase que poderia ajudar um irmão teu em dificuldade. Tente viver com o ouvido bem atento à palavra de Deus em cada momento do dia. Tente lembrar uma frase de Jesus que ilumine o que você está vivendo e sentindo. E vamos agora ler novamente o trecho de São João. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele:
Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Podemos pensar agora, irmãos, qual pode ser o propósito de hoje, levando em conta esta nossa reflexão. Procuremos ser concretos e simples. Como é que eu poderia colocar em prática este propósito? A verdade vos libertará. Paz e alegria a todos. Se permanecerdes em minha palavra, sereis meus discípulos verdadeiramente. Paz e alegria a todos. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Tribulação, invocarei teu santo nome. A tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Invocarei
és pra me sustentar. Da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Se em teus olhos eu não olhar, se minha boca se calar, eu não anunciar os seus preceitos, se minha vida não mudar, nada vai valer o teu Espírito soprar. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Revela-me os segredos do teu coração. Revela-me os segredos.